6h39, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E em Parintins, um homem morreu no bairro São José Operário após a moto dele colidir com um caminhão. O padeiro sofreu um traumatismo craniano e não resistiu. O padeiro João Silva Prata, de 41 anos de idade, que era conhecido como Pato, morreu vítima de acidente de trânsito em Parintins. O fato aconteceu em uma esquina da rua Lindolfo Monteverde, no bairro São José Operário, zona oeste da cidade. De acordo com testemunhas, a vítima, que vinha de um beco, conduzia uma motocicleta quando colidiu com um caminhão ao tentar atravessar a rua no sentido centro-bairro. O corpo foi conduzido ao IML, onde o exame de necrópsia constatou que traumatismo craniano foi a causa da morte do padeiro. Ali perto do curralzinho da Baixa, do Garantido, né? Uma colisão com moto e caminhão, onde esse cidadão veio a óbito lá no local. O corpo deu entrada aqui no IML por volta das 18 horas, né? Com várias fraturas, escoriação pelo corpo todinho, né? A gente está fazendo protocolo agora que rege a lei aqui do IML, a requisição de necrópsia lá para a delegacia, né? Então o corpo se encontra aqui, ainda vai passar por perícia, por mim e pelo perito Jorge de Paulo, e depois vai ser liberado para os familiares. Ele morava na rua 10 do bairro Paulo Corrêa, zona sul da ilha, e era pai de 5 filhos. E durante a operação deflagrada ontem pela Polícia Civil, mais de 20 mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos. Foi preso ainda um grupo de milicianos que, segundo a polícia, comandava 17 invasões na capital e recebeu informações de dentro do sistema prisional. Estamos diante de várias provas relacionadas ao crime organizado que imperava na zona norte da cidade. Aqui na mesa, olha só, aproximadamente R$16 mil, vários aparelhos celulares e, o que chama a atenção, vários recibos de diferentes valores relacionados aí à compra de terrenos. Tudo isso aqui foi apreendido através da operação deflagrada aí na zona norte da cidade, a Operação Cidade das Trevas. Todas essas pessoas que você acompanha aí na imagem foram presas através dos mandados que foram expedidos e cumpridos. Agora, analisa bem esse sujeito aí da imagem, o Reginaldo Soriano, vulgo Baiaca. Era ele quem invadia os terrenos, fazia ali todo o trâmite e conseguia revender para as pessoas que estavam aí em busca da casa própria. Ele conseguia aí promover todas essas vendas, tem diversos contratos também que foram apreendidos, só que não para por aí. O trabalho dele também era cobrar todas essas pessoas. Ele fazia aí a cobrança dos pagamentos de água, de luz, e se aquela pessoa que estava ali devendo não pagasse, aí sim a situação mudava. Lá no local, eles tomavam conta do local. As pessoas não pagavam a prestação do terreno, eles eram retirados do terreno e vendiam esse terreno para outra pessoa. Uma situação bastante delicada que já vinha acontecendo há mais ou menos quanto tempo aqui na cidade? Bastante tempo, né? Inclusive, essa operação ela já vem sendo acompanhada, planejada há um tempo e culminou com a ação de hoje, da Operação Integrada. Que vinha acontecendo aí em diversas comunidades aqui da cidade. Dá para a gente precisar mais ou menos quantas pessoas foram vítimas aí desses milicianos? Olha, no local tinha mais de 5 mil pessoas, né? Nós não sabemos precisar se 5 mil, mas 5 mil são as informações que foram dadas para a operação. O crime era tão bem organizado que esses criminosos recebiam informações, aí dicas de pessoas que estão na cadeia. Essa moça aí que você acompanha na imagem se chama Vanessa Fernandes Soriano, ela é a filha do Baiaca, ela é casada com um presidiário, membro de uma organização criminosa. Secretário, era através aí desses detentos que eles recebiam essas informações e participavam aí dessa organização criminosa aqui fora. Sim, as investigações feitas pelo DRCO levam a isso, que as ordens vinham de dentro do sistema prisional para essas pessoas que controlavam a venda desses lotes lá e os serviços que eram
ali de dentro eram controlados por eles através de ordens do sistema prisional. Só na casa dessa suspeita foram encontrados aproximadamente R$16 mil. Dá para ter uma precisão de quanto eles conseguiam aí circular só na zona norte da cidade através dessas vítimas que eram coagidas? Olha, ainda não dá para se calcular isso aí. Essa operação só está iniciando, terá um desdobramento. Mas a qualidade da casa, a mansão que essa mulher morava, realmente demonstra que o crime para eles estava compensando. Nós estamos apurando homicídios, o tráfico de drogas, envolvimento com venda de carros, inclusive nós pegamos 8 carros novos, tá? Desmanche de veículos, inclusive, nós estamos apurando também. Essa investigação foi iniciada em janeiro, mas, segundo a polícia, é apenas a ponta do iceberg. Delegado Simval, outras pessoas estão envolvidas aí nesse esquema criminoso e vocês também receberam uma denúncia de que existe um cemitério clandestino onde desafetos eram enterrados. A gente, a partir de agora, inicia-se uma nova fase da investigação, onde a gente pretende descobrir os demais membros dessa organização criminosa, inclusive chegando aos seus líderes, né, e dos agentes públicos envolvidos, que há indícios de participação também, mas agora é só o começo da investigação, na verdade, porque apesar de nós já termos acompanhado esse grupo desses 5 meses, 4 meses e pouco agora desse ano, é muito pouco, porque eles são muito enraizados, eles são muito antigos, eles coordenam 17 invasões, não são essas 2. Então a gente pretende combater para que eles não se movimentem de forma excessiva, para que não criem corpo e a gente, como polícia, a gente perca o controle dessa situação. Qual foi o cenário que vocês encontraram ao chegar nessas comunidades? A polícia era de fato impedida de entrar nessas localidades? Eles efetivavam os seus crimes com violência, coação e ameaças à população. E para isso eles, como todos os milicianos, né, eles vendem uma falsa segurança. Eles vendem essa segurança e eles conseguem colocar barricadas, o que impede o acesso do policial, que às vezes vai deixar uma notificação, alguma coisa, ele está lá sozinho. Como é que fica a situação dessas pessoas que estão nessas localidades? A quem de fato pertencem esses terrenos que foram invadidos pelo Baiaca, que ele vendia como se fossem dele? A área é grande parte da prefeitura, é uma área de preservação, né, uma área verde, e outra parte tem um proprietário, uma área particular, onde existe, na verdade, um mandado de reintegração de posse, mas que está sendo negociado a aquisição dele pelo governo do estado, mas isso é trâmite burocrático, trâmite administrativo, não nos compete. O que nos compete é realmente combater a organização criminosa e a violência que eles praticam contra as pessoas. Daqui a pouco a gente volta a falar dos casos da área policial, porque ontem foi dia dos deputados estaduais prestarem contas dos 100 primeiros dias de trabalho legislativo. Só que a data na Assembleia Legislativa ficou marcada pelas manifestações dos grevistas da educação. Sem apresentar resultados concretos e avanços na aprovação de projetos, o presidente da Casa avaliou os primeiros dias de forma positiva. E nós estamos realizando nossas audiências públicas, e nós estamos realizando as nossas reuniões fora de Manaus, também nos demais municípios do estado. Isso é o início de tudo. A apresentação foi marcada também pela manifestação de representantes da greve dos professores. O trânsito em parte da Avenida Mário Ipiranga foi prejudicado. A categoria rejeita na íntegra a contraproposta do governo e acata na íntegra a contraproposta feita pelo sindicato e pela construída com os comandos de base nas nossas assembleias zonais. A contraproposta anunciada pelo governo reajusta o salário em 4,7%, além de auxílios alimentação, localidade e ampliação de vale-transporte para professores com cadeira de 40 horas. O governador diz que é o máximo que o Estado pode pagar para não infringir a lei de responsabilidade fiscal. E o governador Wilson Lima vai mandar para esta casa o projeto de lei que concede 4,74% aquilo que o governo suporta.
E olha só, a proposta anunciada na segunda-feira pelo governador Wilson Lima não chegou a ser enviada à Casa Legislativa. Em nota, o CITEAM lançou uma nova negociação que pede 4,73% de reposição imediata e 10,6% de reposição escalonada, entre outras reivindicações. Já a Asprom Sindical anunciou que a assembleia da categoria vai ser realizada hoje. Em relação a essa nova proposta do sindicato, o governo ainda não se pronunciou e daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. E hoje, professores e alunos da UFAM devem participar da Greve Nacional da Educação contra o contingenciamento dos gastos da educação, proposta pelo governo federal. Fernanda é bolsista e estuda História. A estudante está preocupada com um corte de verbas e, para chamar a atenção da sociedade, ela e outros estudantes vão mostrar os trabalhos e pesquisas que são feitos na universidade, que devem ser prejudicados por conta da decisão do governo federal. É também uma defesa da Bolsa, né, porque a gente está colocando a necessidade da nossa pesquisa, né, a importância da nossa pesquisa para a sociedade. O corte de verbas aqui da Universidade Federal do Amazonas vai ser de 38 milhões de reais já no segundo semestre deste ano. E é claro que isso vai atingir também o interior do estado. Por isso que, além de Manaus, outros 5 municípios também vão paralisar as atividades na UFAM. Chamar a atenção da população, principalmente, para a situação da educação como um todo. Especificamente, no que diz respeito a nós, é a educação do ensino superior, que vem sendo sucateada sistematicamente nos últimos anos. Além das universidades e institutos federais, o governo federal anunciou cortes nos recursos da educação para a construção de creches e escolas, compra de livros para o ensino técnico fundamental e médio. Os professores do município também vão participar do Manifesto Nacional dessa quarta-feira. É uma greve geral em toda a educação brasileira. Como que nós, professores da educação básica, vamos conseguir fazer uma aula de qualidade sem a estrutura necessária para essa educação? Em Manaus, o manifesto começa às 7 horas da manhã, na entrada da UFAM, no Coroado. E outro vai ser feito à tarde, na Praça da Saudade, no centro. E nós vamos agora à nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso sobre esse assunto, sobre essa paralisação aí da educação, na paralisação nacional. Hoje o ministro da Educação deve se posicionar lá na Câmara dos Deputados. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para quem está com você, te acompanhando aí na tela da TV A Crítica. A gente acabou de atualizar agora o manifesto, né, tanto dos professores quanto de alunos de universidades federais em todo o Brasil, que é uma greve nacional depois do anúncio de corte de verbas nas universidades, né, na educação federal. E agora, o ministro da Educação deve ir hoje à Câmara Federal prestar esclarecimentos, né? Ele já havia sido convocado, mas acabou não indo. E agora ele é intimado a comparecer e deve ser sabatinado por lá, né, Emanuel? Exatamente, Adriane. E uma convocação aprovada por mais de 300 deputados, 370 e alguma coisa, o número de deputados, contra apenas 80 e poucos que foram contra esta convocação do ministro da Educação. A convocação é obrigatória, Adriane. Ele tem que comparecer ao Congresso Nacional e, diante de uma eventual impossibilidade, o motivo precisa ser informado, um motivo que se justifique, porque caso o ministro não compareça sem a justificativa adequada, ele pode responder pelo crime de responsabilidade. Este é o nível, este é o tom e a gravidade desta convocação do ministro da Educação para falar por conta desses cortes de verbas aí anunciados e efetivamente feitos aqui no estado do Amazonas, para a Universidade Federal do Amazonas, para o Instituto Federal do Amazonas e também para o Instituto Nacional de Pesquisas, que foi um dos órgãos afetados com este corte das verbas de educação. E, portanto, o ministro Weitraub deve ir ao Congresso Nacional prestar esses esclarecimentos. O líder do governo na casa diz que o ministro já estaria em 2 comissões do Congresso fazendo algum tipo de esclarecimento e que, portanto, a presença dele será
será algo natural, para tentar minimizar a situação política. Mas a líder do governo no Congresso Nacional, ela falou que é ruim quando o ministro, é ruim para o governo o ministro ser convocado a prestar esclarecimentos. Ruim mesmo, Adriane. É para a população, é ruim mesmo, é para o sistema de ensino, para a educação, esse tipo de coisa. E vem mais corte por aí, né? Paulo Guedes já anunciou que vai haver outros cortes de verbas para que o governo possa cumprir a meta de gastos, né? Possa cumprir o que está planejado em relação ao orçamento. Há decisões da Justiça Federal, Brasil afora, pedindo também que o Ministério da Educação se pronuncie sobre isso, pedindo inclusive que essas verbas sejam destinadas às instituições de ensino, e a gente segue acompanhando isso, Adriane, como você estava falando, e mostrando aí a situação, as manifestações aqui em Manaus da Universidade Federal do Amazonas. A gente, inclusive, Emanuel, vai agora ao vivo lá para a Universidade Federal, porque o Fred Rocha está por lá para acompanhar esse movimento. Então, vamos conversar com ele. Fred, muito bom dia para você. Qual é a situação aí na UFAM? Já tem gente concentrada, professores, alunos? Muito bom dia, Adriane Diniz. Bom dia também aos ouvintes da Rádio FM Dia, Manuel Cardoso. Por enquanto, a movimentação é muito tranquila aqui na frente do campus universitário da Universidade Federal do Amazonas. Nenhuma movimentação que a gente pode observar. Vou até mostrar aqui para o telespectador, né, que está conseguindo ver pelo Manhã no Ar. Tem só ali a Kombi, que tem um carro de som. A expectativa, na espera, na verdade, desses manifestantes, os professores, os alunos que daqui a pouco devem chegar por aqui e os técnicos, são as pessoas que vão participar dessa manifestação. Também já está aqui uma viatura da Polícia Militar e também o Manaus Trans. Por enquanto, ainda não há nenhum sinal de que essa manifestação vai começar nos próximos minutos. Ela estava marcada para as 7 horas da manhã. Nós já estamos nos aproximando desse horário e, por enquanto, nada. Até mesmo a chuva deve atrasar esse protesto. Estava marcado, como falei, para as 7 horas da manhã. A gente não sabe até que horas os manifestantes pretendem ficar aqui na frente do campus universitário. Pela tarde também já tem um outro local onde essa manifestação deve prosseguir. É no centro da cidade, na Praça da Saudade, a partir das 3 horas da tarde. Como vocês já bem mencionaram aí, eles devem levantar essa questão do bloqueio desse dinheiro de 38 milhões de reais, é o que está previsto para ser bloqueado aqui da Universidade Federal do Amazonas em relação a esse corte feito pelo governo federal, pelo Ministério da Educação. Os docentes reclamam que esse valor pode fazer falta, por exemplo, para o restaurante universitário aqui da UFAM, a segurança patrimonial, a assistência estudantil. Inclusive também existe um programa de iniciação científica que esses alunos recebem uma bolsa de R$400, é uma ajuda de custo para pesquisas. E que se esse valor não for liberado no futuro, é bem provável que esse programa seja suspenso. Essas situações devem ser colocadas. Eles querem chamar a atenção da sociedade, mostrar que existe a necessidade da liberação desse dinheiro e que, se isso não acontecer, haverá prejuízo para a Universidade Federal do Amazonas. Esse é um bloqueio que não compreende apenas a UFAM, são as universidades federais espalhadas por todo o país. A gente vai ficar aqui na expectativa, Adriane, Manuel Cardoso, desse protesto, que por enquanto, como a gente já falou, mencionou, não tem ninguém por aqui. Daqui a pouco, bem provável que às 7h30 já tenha algum professor ou estudante aqui no local, e aí eles devem permanecer a manhã toda e pela tarde, como eu já havia dito, adiantado, o protesto continuará no centro aqui da capital amazonense. Adriane, Emanuel. Tá certo, Fred, muito obrigada pelas informações. Emanuel Cardoso, muito obrigada também pela participação. Um ótimo dia para você e para os ouvintes da 93.1. Muito bom dia, Adriane, para você e para todo mundo.
E a gente vai continuar nossa programação por aqui falando da Suzam, dos médicos. Uma decisão da Justiça na noite de ontem suspendeu a greve dos médicos cirurgiões do Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas, sob pena de prisão e o pagamento de multa. Na decisão do juiz Leonei Figlioro Araquian, o magistrado afirma que a greve iniciada na última segunda-feira viola as cláusulas de contrato firmado com o Estado do Amazonas por se tratar de atividade essencial à população. Caso o ICEA descumpra a decisão, os dirigentes podem até ser presos. Ontem, a Secretaria de Saúde tinha tentado negociar o retorno das cirurgias no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e nos SPAs, mas o Instituto de Cirurgia reclamou da demora em relação ao pagamento de março. Após ouvirem o secretário de Saúde que havia limitações orçamentárias e financeiras e que várias medidas já foram tomadas para tornar os processos de pagamento das terceirizadas mais ágeis, os médicos haviam decidido manter a greve. Mas depois dessa decisão judicial, os profissionais ainda não se manifestaram a respeito. E o Amazonas terá 50 novas vagas no programa Mais Médicos. Os interessados precisam ficar atentos porque as inscrições começam a partir do próximo dia 27. Vão ser disponibilizadas 2.000 vagas em todo o país. O edital já está disponível e podem participar os profissionais formados e habilitados no Brasil. A intenção do Ministério da Saúde é destinar esses médicos para atender mais de 6 milhões de pessoas que vivem nas áreas mais vulneráveis do Brasil. E a previsão é que eles já comecem a atuar em junho. Para ter acesso ao edital e fazer a inscrição, basta consultar o site do programa. O prazo vai até o dia 29 de maio. E agora vamos falar sobre a realidade de muitos estudantes ribeirinhos. A gente sabe que os rios comandam a vida na Amazônia. Nas escolas ribeirinhas não é diferente. Quanto maior a seca, maior a dificuldade de acesso dos estudantes. Diariamente, alunos de comunidades no município de Iranduba enfrentam esses desafios para ir à escola e, principalmente, conseguir concluir os estudos. A força de vontade de quem está apenas no início da vida escolar. O dia já começa assim na comunidade do Catalão. Localizada no município de Iranduba, a 8 quilômetros de Manaus, é banhada pela mistura das águas do Rio Negro e Solimões. Aqui, os carros são barcos e as ruas, as águas. Logo quando amanhece, todos já ficam na espera da condução que passa de porta em porta. A embarcação é do Programa Federal Caminho da Escola. O destino é a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. O colégio flutuante possui 150 alunos. É sobre as águas que a estrutura abriga 8 salas. A aprendizagem segue as diretrizes do ensino regular, mas, no histórico dessa rotina, muitas dificuldades, principalmente na época da seca. No mês de julho, aqui no Amazonas, ocorre o fenômeno da vazante. Com a descida das águas, o rio vai embora e leva o caminho daqueles que moram em comunidades distantes e não tem outra alternativa para chegar até a escola. Toda a água que vocês estão vendo aqui, no mês de setembro, não existe mais. Todo esse espaço fica na terra. É o caso da comunidade do Chiborena. Na seca, eles chegam a caminhar por 5 quilômetros. Ginara de Souza conta a experiência que vive com a filha. A dificuldade é de embarcar também. A gente faz pontes para as crianças embarcar porque, como é praia, a lancha não encosta até na beira. A gente tem que fazer uma ponte para poder a lancha chegar até as crianças. Aí as crianças se sujam, vão descalço, a areia é quente. Aos 10 anos de idade, Julie sabe da importância de enfrentar os desafios. Pra gente aprender, pra crescer, pra ser alguma coisa na vida. O que você quer ser quando você crescer? Doutora. Enquanto as crianças e jovens compartilham os obstáculos de dia, adultos vivenciam a noite. Seu Elber é o transportador nesse horário. Rapaz, eu enfrento muita coisa ruim. Eu enfrento pau, madeira que baixa no rio, capim, essas coisas. A gente tem que estar atento a tudo isso. E à noite a gente tem que usar o farol para poder ver bem, para não estar batendo todo o tempo.
O diretor explica que nesse período de seca, além da dificuldade de locomoção, a estrutura também fica comprometida. Embora seja uma comunidade flutuante, mas é muito quente, né? É muito quente. No período da seca, a água para, né? A água ela exala um certo odor, né? Dependendo da seca, muitas vezes vai impactar até na estrutura da escola, porque a escola esbarra na terra. Alguns alunos, eles cessam o ano letivo mais ou menos no mês de outubro, devido a essa dificuldade deles chegarem até nós. Eles têm que andar pela mata em torno de 3 a 4 quilômetros para o Rio Negro e a lancha ter que pegá-los lá. Mas chega um momento em que não dá mais, então a gente acaba cessando para eles. Uma trajetória de luta para quem mora no interior. A energia elétrica só chegou por aqui a partir de 2008. No entorno da escola moram cerca de 131 famílias. Aqui na comunidade, além da escola, comércio, igrejas, casas são flutuantes. Tudo feito com uma madeira extraída aqui da região amazônica, que tem capacidade para durar de 20 a 30 anos. Uma realidade amazônica, o contraste da cidade grande com a simplicidade do ribeirinho. O papel da escola é compartilhar esse conhecimento, porque todas as palestras que nós trabalhamos aqui na frente, a gente sempre diz para eles que a capital está bem aqui na frente. Tirar da cabecinha dessas crianças, dos jovens, que é uma escola de zona rural. Embora seja uma escola de zona rural, mas a capital está bem na frente aqui deles. O polo industrial está aqui na frente deles. É como eu sempre digo, esclarecer a mente deles. O jovem hoje ele precisa de esclarecimento, ele precisa de conhecimento. E quer fazer compras para você e sua empresa? A InfoStore te traz essa facilidade, de forma prática e simples, sem sair de casa ou do seu trabalho. Ligando para o Televendas 3212-9981 ou pelo WhatsApp 98452-9261. Você tem um canal de compras com condições especiais de pagamento e um atendimento especializado dos consultores. Ligue agora para 3212-9981 ou mande mensagem para o nosso WhatsApp no 98452-9261 e aproveite. Televendas InfoStore. E chegou a hora de falar sobre emprego. Quem está ao vivo para trazer todas essas informações para a gente é a Tamires Klein. Então vem comigo, vamos conversar com ela sobre os postos disponíveis nos Cines. Hoje são quase 60 oportunidades, né, Tamires? Pois é, Adriane, são 59 vagas divididas entre os Cines Manaus e Amazonas. Lembrando que o Cine Manaus tem aquelas duas sedes, né, na Constantino Neri e também lá no Jorge Teixeira. E a sede da CETRAB, né, do Cine Amazonas, fica ali na Djalma Batista. São 24 no Cine Manaus e 35 no Cine Amazonas. E claro, a gente preparou uma tela para que você possa acompanhar com a gente. Então já pega seu celular para tirar uma foto dessa tela que vai aparecer aí para você, porque tem as vagas do Cine Amazonas, lá na Djalma Batista, ali logo perto do Amazonas Shopping. Tem vagas, olha só, para soldador automotivo, tem lanterneiro automotivo, tem ainda pintor automotivo, são 10 vagas para pintor, tem ainda especialista técnico de qualidade, auxiliar de logística, tem ainda eletricista de automóveis e a gente tem ainda auxiliar de limpeza. E tem, claro, as vagas especiais para pessoas com deficiência. Essas pessoas precisam comprovar que tem algum tipo de deficiência, levando o laudo médico, né, atualizado. Então, você tem 3 vagas para auxiliar administrativo, tem ainda promotor de vendas, auxiliar administrativo, tem auxiliar administrativo em outra empresa, auxiliar de farmácia, auxiliar de carga e descarga, e essa última aí precisa só do ensino fundamental. Lá no Cine Manaus da Constantino Neri, ali no São Geraldo, tem vaga para agente de cobrança, costureira, vendedor externo, são 10 vagas para vendedor externo, tem ainda intérprete de inglês, português, recepcionista, caixa. Agora a gente parte para as vagas disponíveis lá no Shopping T4.
Tem vagas para designer gráfico e assistente comercial. E para pessoas com deficiência, tem ainda as vagas disponíveis para auxiliar de limpeza, que só precisa do ensino fundamental completo. É importante que você comprove tudo isso, comprove, né, o tipo de escolaridade que você tem, levando o diploma, né, os certificados que você tem junto com todos os seus documentos. CPF, RG, comprovante de residência, carteira de trabalho com o PIS, no caso dos homens, o certificado de reservista e, como eu havia dito antes, precisa também do laudo médico no caso das pessoas com deficiência. Lembrando que o horário de atendimento lá no Cine Amazonas, lá na Djalma Batista, é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. É preciso chegar um pouco antes para pegar uma senha às 7 horas da manhã e as duas sedes do Cine Manaus funcionam das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Então, as duas vagas lá da Constantino Neri e a outra ali no Shopping T4, das 8 às 2, não precisa pegar nenhum tipo de senha. Lembrando também que as vagas disponíveis no Cine Manaus estão disponíveis na internet. Você pode acessar o site da Centep, que é o centep.manaus.gov.br, e lá sempre tem inclusive vagas de oportunidades de cursos para que você possa também fazer gratuitamente, para que você possa se qualificar para o mercado de trabalho, que é sempre muito importante, né, Adriane? Tamires, faz toda a diferença. Muito obrigada pelas informações. E já já a gente volta com as reportagens da área policial. Nós vamos mostrar mais um caso de assalto a ônibus. E o suspeito de um assalto é espancado na Zona Oeste. Com ele, a polícia encontrou uma arma falsa. E o suspeito foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste da capital, onde está internado em estado grave e sob escolta da Polícia Militar.